Vou colocar a história mais absurda que eu vi esse ano. Eu juro pra vocês, quando eu cheguei hoje cedo, às 7 horas da manhã aqui no Balanço, eu estava conversando com o Caio. Caio é um grande editor que nós temos aqui. Eu estava conversando com o Caio de manhã e o Caio foi me contando essa história. Eu falei, rapaz, você tá mentindo pra mim. O Caio, não, Passaia, foi isso aqui. Você tem certeza, Caio? Eu juro. Eu fui lá e peguei os detalhes. Então vem cá. Começa com a Marta e o Luiz. A Marta, ela sofreu demais porque o Luiz tirou a vida da mãe da Marta. Ele matou a mãe da Marta e o primo da Marta. Eles foram assassinados. Aí o Luiz foi condenado, 23 anos atrás das grades. E ele cumpriu essa pena, ele cumpriu essa sentença. Ele ficou preso. Só que o Luiz, ele foi solto depois que ele pagou essa pena, entendeu? Tirou a vida da mãezinha da Marta. E a Marta tem um coração que eu luto todos os dias para ter um coração assim. Eu falo para vocês que eu aprendo, eu juro. Todos os dias eu faço as minhas orações e eu aprendo cada dia, às vezes até com uma crítica de algum telespectador aqui do Balanço. Às vezes escrevem para mim, tem coisa que eu não levo em consideração não, mas tem coisa que alguém escreve, ó, Passaia, você disse tal coisa que eu não concordo. E eu penso, cara, essa pessoa tem razão, eu vou me tornar um ser humano melhor. Eu procuro ser uma pessoa melhor, mas eu ainda não consigo ser como a Marta. Porque a Marta, ela falou, eu vou dar uma oportunidade para o Luiz e vou contratar o Luiz para trabalhar no hotel da minha família. Todo mundo, você tá louca, Marta? O cara matou a tua mãe, você vai colocar o cara para trabalhar no teu hotel? Você tá louca? Onde você perdeu? Você perdeu a cabeça. Não, eu vou. Ele não pagou o que ele fez? Ele não disse que se arrepende? Ele não quer ser um ser humano melhor? Eu não acredito na redenção do ser humano? Vou contratar o Luiz para trabalhar no meu hotel. Para ele provar que ele quer ser um ser humano melhor. Para eu provar também que eu acredito no que eu falo. E a Marta contrata o Luiz. Tinha tudo para terminar uma história linda. Eu não conseguiria fazer isso. Você conseguiria, Lombardi? Não, também não. Pergunto para você de casa, você conseguiria? A Marta conseguiu, mas aí veio tapa na cara. Luiz, ele tinha tudo também para se redimir com a sociedade, com ele mesmo, com a vida, certo? Sabe o que o Luiz faz? Determinado dia ele pega uma faca, foi uma faca ou o que foi? Uma arma, e ataca a Marta. Ele trata essa história com ingratidão e ele tira a vida da única mulher que confiou nele. Como é que essa história termina? Você vai ver agora através da nossa correspondente Tina Roma. Põe no ar. Um ato de generosidade e perdão, retribuído com um crime. Essa é Marta Mackay, a empresária conhecida como a Senhora do Lago. Isso porque a mulher de 63 anos restaurou uma icônica mansão de 1919, que virou até cenário de filme em Arkansas, nos Estados Unidos. Neta de uma família influente, dona de uma rede de hotéis, Marta transformou a mansão à beira do lago em uma pousada de luxo, um refúgio usado para casamentos e encontros. E foi lá que Marta foi atacada e morta por quem ela estendeu a mão ao acreditar no perdão e na redenção. Marta foi assassinada com golpes de faca e agredida na escada da própria casa. O corpo ficou envolvido em cobertores. Do lado, uma bolsa com objetos valiosos e a arma do crime. O assassino? Travis Luiz, de 39 anos. O mesmo homem que, 23 anos antes, matou no mesmo lugar a mãe de Marta, Sally Snowden Mackay, e o primo dela, o músico famoso de blues, Lee Baker. Luiz, então, com 16 anos, invadiu a mansão e atirou na mãe de Marta e em Lee. Ele tentou ainda incendiar o lugar, mas foi pego depois de pular no lago. Ele foi julgado como adulto e confessou o crime. Foi condenado a 28 anos e meio de prisão, mas por ter um bom comportamento, foi liberado incondicional depois de cumprir 23 anos na cadeia. No período em que ficou preso, Marta visitava Luiz na prisão, acreditando na redenção do rapaz. Ela também buscava entender o motivo do ataque e se havia outros envolvidos.
Quando Luiz foi solto, Marta resolveu dar a ele um emprego na mansão. A mãe dele, a Gladys, era faxineira de longa data. Até o dia em que Gladys avisou. Luiz estava envolvido com drogas. Marta então resolveu demitir o rapaz. Só que era tarde. No dia do crime, policiais foram chamados na mansão. Encontraram a porta dos fundos aberta. Lá dentro, Marta estava morta. Um dos agentes percebeu um vulto na janela. Era Luiz, que tinha acabado de pular a janela. Ele tentou fugir de carro, mas o veículo estava trancado. Luiz então correu, pulou no lago em que tentou escapar 23 anos antes. Só que dessa vez, ele se afogou. O corpo de Travis foi resgatado com sonar pelo Departamento de Caça e Pesca do estado do Arkansas. A autópsia revelou que Luiz consumiu cocaína, metanfetamina e maconha. O caso foi encerrado sem uma definição clara do motivo do crime. Roubo ou vingança? Triste, né? Um homem carregado com o pior defeito do ser humano, que é a ingratidão.